Hoje com a gente aqui no Fala ADM, Larissa Azevedo, síndica profissional de alguns condomínios aqui do Rio de Janeiro. E ela vai conversar com a gente hoje sobre o que é ser um síndico profissional, quais são as obrigações, as responsabilidades, os problemas que surgem, enfim, um apanhado geral do que é essa profissão, essa atividade que está tão em moda hoje em dia, cada vez mais condomínios residenciais e comerciais estão aderindo a essa forma de gerenciamento dos prédios. Larissa, obrigado pela sua presença, pelo seu tempo com a gente. E conta pra gente como é que você chegou a ser síndica profissional, né? Então, eu caí nesse ramo de imóveis, né, de condomínios em geral, sem querer. Eu era estudante de letras na FRJ, fiz 3 anos e meio de faculdade lá, e aí, sem querer, caí numa administradora de condomínios, como trainee na época. E aí eu falei, não, eu me identifico com essa área e não quero dar aula. Eu mudei totalmente o meu ramo, fiquei 8 anos mais ou menos trabalhando com administradora de condomínio, fui trainee, Pode você começou novinho, então, né? Comecei com 20 anos. Mas você já era síndica, não? Você trabalhava na gestão, na administração, Isso. Eu fazia como se fosse um suporte do que a gente chama de gerente de carteira, né? Cada condomínio tem o seu gerente, eu era esse suporte, aquele braço direito ali da gerência. Entendi. E aí, um trabalho pesado. Pois é. Pegava trabalho, mas não pegava fama. E aí fui crescendo, né? Fui tendo oportunidades nessa administradora. Trabalhei diretamente com o Manuel Maia, que era o presidente do Cresce. Trabalhei com o Marcelo Borges, que é o diretor hoje da ABAD, um dos diretores da ABAD. O Manuel Maia foi presidente da ABAD também, não foi? Foi sim. Então, nós, há muitos anos atrás, tivemos um trabalho com ele sobre o encontro de síndicos. Sim. Que a ABAD realizava e realiza ainda. Então, a gente fez uma parceria com eles numa época, né? E aí fizemos até um encontro de síndicos no Fluminense, muito grande, muito legal. Ele é uma pessoa incrível. Peguei muita bagagem com ele, porque eu tive a oportunidade de trabalhar na empresa que era dele. Uhum. Então, assim, trabalhei pessoalmente com o Dr. Maia, com o Dr. Marcelo. Então, muita coisa hoje que eu levo na minha profissão, eu peguei de berço lá com eles no dia a dia. Uhum. E aí, depois, fui convidada a ser gerente de carteira. Fui gerente de uma carteira com 60 condomínios. Caramba! E aí fiquei nessa rotina por quase 6 anos. E cada condomínio, apesar de ser, digamos assim, o básico é igual de um prédio para o outro, mas são realidades bem diferentes, totalmente diferentes, tem totalmente. A relação com os porteiros, com os moradores, com os fornecedores, cada um tem uma... Uma coisa que eu consegui vivenciar é a diferença de o que é trabalhar numa administradora de condomínios e o que é trabalhar como síndico dentro do condomínio. Uhum. As importâncias, assim, são totalmente diferentes. Na pandemia, eu já estava incomodada um pouquinho. Eu sempre gostei de aprender, eu sempre gostei de crescer, eu sempre gostei de estudar. E na pandemia eu estava me vendo ali, a pegada de home office, trabalhando com aquela rotina de administração. Falei, eu quero mais aí, eu quero empreender, eu quero conhecer o outro lado da mesa. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de entrar como síndica profissional num condomínio em Niterói, em Caraí. Mas aí você estava, só para a gente sim, montar a linha do tempo. Aí você era assistente, né, de 60 condomínios, sim. Atuava. Aí, de repente, um dia alguém chegou para você e convidou, vem cá, você não quer ser síndica profissional? É assim que funciona? Ou você trabalhava ainda na administradora representando? Não, trabalhava ainda na administradora. E por indicação, por clientes da administradora conhecerem o meu perfil profissional, conhecerem a minha dedicação, o meu estilo de trabalho, falando assim, Larissa, você atua como síndica profissional também? Aí eu falei, olha, não, nunca atuei, nunca nem pensei nessa possibilidade. Não, porque a gente está precisando de um síndico lá para o meu prédio, em Niterói e tudo mais. Queria que você fizesse uma proposta, que você concorresse. Aí eu parei, eu pensei, a gente estava no meio da pandemia ali, né? Eu falei, vou tentar, vou estudar mais sobre isso. E assim, eu já tinha feito, eu sou formada também em negócios imobiliários, eu tenho meu Cresce, mesmo não atuando na parte de corretagem, eu sou registrada e tenho o certificado do IREN também, que é um certificado internacional de administração de imóveis. Eu falei, vou tentar, vou botar meu curso de gestão de condomínios aí em prática. E entrei nesse cliente em Niterói, acabei sendo eleita lá. E aí foi quando eu te falei, né, que a rotina de um síndico é totalmente diferente. Então, Larissa, me diz uma coisa,
você falou um ponto-chave aí, que é o seguinte: o síndico profissional ele é contratado por um condomínio, porém ele passa por uma assembleia. A assembleia tem que aprovar, tem que eleger esse síndico profissional. Como é que é esse trâmite da pessoa passar de ser um espectador, digamos assim, um trabalhador com condomínio? Ou às vezes nem trabalha com condomínio, né, mas tem uma formação que permita um conhecimento, às vezes até de já ter sido síndico do seu próprio prédio. De repente surge a oportunidade de ser síndico profissional. Acontece muito que a pessoa é síndica de um prédio, que ele tem um imóvel, ou é locatário de um imóvel, é síndico, e de repente chega, vem cá, você não quer ser síndico aqui do meu prédio, aqui do prédio vizinho, da mesma rua, enfim. Mas aí tem que passar por um processo de eleição. Como é que é isso? Então, quer dizer, como é que é esse convite para a pessoa entrar para ser síndico profissional num prédio através de um convite e eleição? Sim. Primeiro, vamos separar aí. O síndico profissional é um termo totalmente metafórico. Não existe síndico profissional. A gente chama de síndico externo. Síndico externo. A gente nomeia síndico profissional porque a gente entende que ele se profissionalizou em determinado curso ou em determinada coisa para atuar naquilo. Mas o termo síndico profissional não existe, não tem nenhuma categoria, não tem nenhum sindicato, nada que rege aquilo. Sim. Agora, respondendo a pergunta, o processo para a eleição de um síndico externo é o mesmo de um síndico condômino, um síndico morador. Só que, em contrapartida, geralmente, tá? É solicitada uma proposta de forma antecipada. Tem condomínios que, quando não conhecem aquele profissional, gostam de chamar para uma entrevista antes, de conversar, entender o formato de trabalho. Mas existem condomínios também que pegam a sua proposta, levam a proposta crua numa assembleia e leem lá, né? Tirem as dúvidas. Eu, por exemplo, já fui eleita em prédios que eu fui entrevistada anteriormente. Eu já fui eleita em prédios que eu fui no dia da assembleia me apresentar, fui convidada a me apresentar. Eu fui eleita em prédios que eu nem sabia que eu tinha sido eleita. Eles pediram minha proposta, me elegeram e depois comunicaram. Larissa, parabéns, você foi eleita. Mas, de qualquer maneira, não é um grupo de moradores ou um conselho que chega e contrata diretamente, não. Tem que sempre passar por uma assembleia, ser legitimado por uma assembleia. Exatamente. E o síndico profissional, ou o síndico externo, né? Sim. Mas a gente usa o termo profissional, que é o mais usado. Claro, né? Usual, né? É mais usual. Aí, ele tem mandato também, como um síndico proprietário ou locatário? Sim. Então, o síndico externo ou profissional, ele tem os mesmos direitos e deveres estipulados pelo Código Civil que um síndico morador. Então, o Código Civil, ele dita que o mandato mínimo de um síndico é de 1 ano e o máximo de 2 anos, podendo ser reeleito. Então, esse critério ele também serve para os síndicos externos. O que pode acontecer a convenção fala que o seu mandato no prédio é de 2 anos. Só que você quer experimentar ali aquele serviço daquele síndico e não necessariamente você já quer deixá-lo num mandato de 2 anos. Então, num contrato, você pode ou amarrar uma cláusula de uma destituição, onde o síndico pode ser desligado pelo conselho, ou você coloca um prazo inferior amarrado no contrato, mas, via de regra, os critérios de eleição é o mesmo de um síndico morador normal. Agora, a gente sabe que, independente se é um síndico externo profissional ou um síndico morador... Vamos chamar de profissional mesmo, para a gente... morador, às vezes sempre surge alguma rusga qualquer com um morador, um grupo de moradores. Às vezes isso é normal acontecer. Sim. Agora, isso não significa que um grupo de moradores pode chegar e demitir o síndico a qualquer momento. Não, tem todo um procedimento. Tem todo um procedimento. Ou tem que ser convocada uma nova assembleia para destituição, ou talvez um contrato preveja... Talvez que assim, dá poderes ao conselho de instituir. Sim. Mas, de qualquer maneira, não é uma coisa que simplesmente aconteça do nada. Não, né? Ninguém vira para você e fala amanhã, não, você não é mais síndico do prédio. Tem todo um procedimento que também deve ser passado por assembleia, até porque esse síndico, ao ser retirado, ao ser destituído, ele precisa prestar as contas dele. E essa prestação de contas, ela deve ocorrer em assembleia. Por isso é necessário seguir todo esse padrão rotineiro também de convocação de assembleia, deliberação em assembleia, para definir, né, esses critérios, né, do síndico. Agora, o síndico profissional, ele normalmente, às vezes, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 prédios que ele é o síndico. Então, na realidade, muito do trabalho do dia a dia fica com o porteiro-chefe, né? Aquelas coisas do comezinhas, aquelas coisas que acontecem ali que são de ação rápida, digamos assim. Sim. Então, quer dizer, o síndico profissional ele tem que ter uma excelente relação com o porteiro-chefe. Porque esse porteiro-chefe também... isso acontece em qualquer empresa, né? Sim. Mas se o porteiro-chefe não tiver uma boa relação com o síndico, ele pode, inclusive, inviabilizar o trabalho de um síndico, ou não. Exatamente. Eu, quando entro num cliente, a primeira coisa que eu faço não é nem me reunir com os moradores para me apresentar, é me reunir com os funcionários. Porque eu costumo conversar com eles que eu dependo mais deles do que eles de mim. Porque eu estou síndica naquele momento. Não necessariamente continuarei ou não. Então,
o meu peso ali dentro do condomínio está mais amarrado a funcionar, a ter um bom casamento com eles do que propriamente eles comigo. E quando eu falo do meu perfil profissional, eu sou uma pessoa que atua muito com pessoas. Obviamente, o síndico profissional, ele já tem aquela cobrança implícita, né, de ser profissional, ou seja, entender da contabilidade, entender da administração, entender de número, entender de lei. Só que a gente tem que entender de pessoas também. Isso é principal. Então, o meu primeiro passo ali no condomínio é realmente entender como os funcionários estão, se eles estão satisfeitos, como funciona a carga horária deles, o que cada um faz lá dentro, até para entender se eles estão fugindo das atribuições deles ou não, o que a gente pode para trazer mais para perto. Então, o primeiro passo é realmente ter um bom relacionamento com os funcionários. E aí você, por exemplo, como síndica profissional, tudo bem, você foi apresentada, passou para a eleição, foi eleita, se reuniu com os funcionários do prédio, se apresentou para alguns moradores também, porque nem todos participam. Aliás, poucos moradores, infelizmente, participam da Assembleia de Condomínio. Infelizmente, né? Infelizmente. Tem prédio, por exemplo, que você tem a Assembleia e só aparece aquele que vai ser síndico, o subsíndico e o conselho. Quando tem. Às vezes você tem que ficar buscando algum morador em casa para poder ser o síndico. Completar o quadro. E por aí vai. Sim. Aí tudo bem, você iniciou o seu trabalho, tá? E o seu dia a dia, digamos, você tem quantos síndica de mais de um condomínio? Hoje eu atuo em 6 condomínios. 6 condomínios. Isso. E aí como é que você faz? Aí você começa a sua segunda-feira. Aliás, não deve ter dia, não deve ter nem sábado nem domingo, né? Tem férias? O síndico profissional tem férias? Não tem férias, não. Realmente, né? E esses prédios que têm síndico profissional, nem subsíndico tem, provavelmente. Alguns sim, alguns não. Porque como o Código Civil não obriga, né? Então as pessoas, já é difícil você ter 3 conselheiros. Quando você consegue ter 3 conselheiros e um subsíndico, você ganhou na loteria. Então, quer dizer, na realidade, o síndico ele tem que estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sim. Porque dá um problema qualquer, ele que tem que resolver, né? E aí, como é que é o seu dia? Chega na segunda-feira, ou no sábado, ou domingo e tal, você acorda e tal, aí vai para o primeiro prédio, ou então trabalha em casa também. Como é que é essa dinâmica sua? Então, o que acontece? Claro que não é uma regra, obviamente. Mas é claro que mais ou menos você tem uma... Né? Eu monto um calendário mensal dos meus clientes. Eu tenho uma quantidade de visitas contratada em cada condomínio que varia, depende da demanda do prédio, se eu estou em obra, se eu não estou. Então, assim, tudo é avaliado quando eu monto a minha agenda mensal do cliente. Sim. E aí, nessa agenda mensal, eu já deixo disponível nos prédios, até para eles saberem que dia a Larissa vai estar fisicamente no prédio, em que horário. Você tem o dia certo para em cada prédio? Por mês, ele sempre varia. Todo mês eu monto uma agenda para aquele mês, para até não ficar fixo. Por exemplo, a Larissa só está nesse prédio às terças, mas eu só estou de folga às quintas e eu nunca consigo encontrar a síndica. Então, são sempre horários que eu procuro variar para atender todos os clientes. E você fica o dia inteiro, né? Nesse seu plantão, digamos assim, então, o dia inteiro, né? Depende, como eu falei, depende de como aquele prédio está. Se eu tenho um prédio que está em obra, eu tenho prédios agora que estão em obra de fachada. Então, demanda um acompanhamento mais intenso, verificar se está tudo sendo executado, né? Se aquela ordem de obra está sendo seguida. Então, nesse prédio, eu sei que durante aquele período eu preciso estar mais presente. Tem prédios que a gente sabe que já está na engrenagem, já está funcionando tudo direitinho, então a gente consegue fazer uma quantidade de visitas menor, ficar num horário de atendimento menor, mas é o que você falou, síndico não tem hora, síndico não tem férias, então o que eu faço? Eu monto essa agenda mensal, mas eu estou disponível a qualquer momento. Então, estourou um barbará em algum lugar. A Larissa, ela vai lá atuar nisso. E a Larissa, no caso, eu tenho preposto também. Então, assim, eu estou atuando num prédio aqui em Laranjeiras, aconteceu uma emergência no meu prédio do Flamengo, eu tenho um preposto que consegue correr lá para me ajudar. É um assistente seu? É um assistente assim, meu. Claro. Então, assim, a Larissa, ela nunca se ausenta ao mesmo tempo do preposto dela. Sempre tem um representante para atender os clientes numa situação emergencial. Entendi. E tirando o que não é emergencial, a gente segue aquele calendário ali que é previamente combinado com cada cliente. Eu digo que nenhuma proposta minha é receita de bolo. Eu não tenho um valor por quantidade de apartamento, número de visitas, nada disso. Antes de eu apresentar uma proposta para um cliente, eu converso, eu entendo as necessidades daquele prédio, eu entendo pelo que o prédio está passando, e aí eu monto uma proposta personalizada de acordo com aquele cliente. Agora, existem alguns críticos que dizem que tem alguns síndicos profissionais que têm, às vezes, 10, 15, 20, atende a 20 condomínios. Na realidade, a crítica quem tem 10, 15, 20, acaba não dando atenção para praticamente nenhum. Aí acaba criando uma grande equipe, e essa grande equipe não é aquela pessoa que o prédio contratou para ser o seu síndico. Sim, perfeito. Aí claro, você tem que ter o seu preposto, seu auxiliar, porque, claro, ninguém... Né?
Mas, de qualquer maneira, se você tivesse 10, 15, 20 condomínios, você não ia ter um só, ia ter que ter 4, 5, 6... Eu falo você, mas assim, qualquer claro. prepostos ou assistente. Acaba que aquela pessoa que foi eleita síndica profissional não vai poder disponibilizar o tempo naquele prédio que o contratou, que o conhece, Sim. o qual ele que o elegeu, e acaba ficando uma relação meio distante. O que você acha sobre isso? Dá para trabalhar com tanto? Ou você acha que realmente o síndico tem que ter um certo limite, um certo senso de máximo de prédio que ele pode atender? Nada contra os meus colegas de profissão que atuam dessa forma. Eu, Larissa, não gosto de atuar dessa forma. Até hoje, com os clientes que eu tenho, mesmo eu tendo um preposto, a relação com o preposto, para mim, hoje é uma relação de emergência, uma relação especial. O meu cliente, ele só tem contato comigo. Uma situação, ele procura a Larissa, ele não procura um preposto, ele não procura uma empresa, ele procura a síndica eleita. E eu gosto de centralizar os meus clientes por regiões. Hoje eu estou atuando na Zona Sul, onde meus clientes estão centralizados, porque eu não trabalho somente dentro do condomínio. Eu entendo que eu tenho que conhecer um pouquinho da região, até para eu entender a questão, por exemplo, a gente passou por uma época aí de instabilidade com águas do rio, e se eu não estou sabendo disso, como é que eu ajudo o meu cliente, né? E você tocou num ponto que eu ia complementar também, que é o seguinte, uma outra questão que é colocada, que é levantada, é justamente essa, quer dizer, o síndico profissional, alguns acham, alguns dizem, né, que é necessário que haja entre esse síndico uma ligação com aquele local, aquela localidade, pelo menos onde o prédio que ele está atendendo está instalado. Por exemplo, mesmo que ele não more naquele bairro, mas que pelo menos ele tem uma relação que não que ele não possa, de repente, morar num bairro e ter prédio em outro bairro. Não significa isso, mas que tem que ter pelo menos mínima ligação, não digo afetiva, mas pelo menos em algum momento ele morou naquele bairro, ou ele teve uma família que morou naquele bairro, a família dele, ou que pelo menos ele passou parte da juventude dele ali, algum elo de ligação, porque senão um síndico, por exemplo, pode morar em Copacabana e de repente ser síndico profissional de um prédio, às vezes até em outro município, Sim. Né? Então fica uma relação meio louca, não sei. O que você acha sobre isso? Eu entendo que é importante você ter conhecimento sobre a área que você está atuando profissionalmente. Não necessariamente você residir naquele bairro. Por exemplo, hoje eu optei por atender a Zona Sul, mas eu sou de Niterói. Então, assim, eu não estou diretamente ligada na forma de residência ao bairro que eu atuo, mas eu passo a maior parte do meu dia, a maior parte da minha semana aqui, então tenho que conhecer aquela região. Então, assim, eu procuro participar das reuniões de bairro, eu procuro conhecer as associações da região, eu procuro estar por dentro das informações, fazer amizade, né, com os bairros vizinhos, até com os próprios vizinhos de prédio. Então, está inserida no contexto onde aquele prédio está instalado. Quer dizer, como você falou, uma palavra-chave aí, que é o seguinte, ter a relação com a realidade daquele local, né? Sim, com a dinâmica, com as entidades da Liga, das reuniões junto com o poder público, o que está, as notícias que saem, né, na mídia sobre aquela região. Até para atendimentos diretos. Imagina, aconteceu uma situação de infiltração que eu tenho que tratar ali rapidamente do meu prédio e eu só conheço profissionais de Niterói. Até aquele meu profissional chegar na região que eu atuo e sanar aquela minha emergência. Então, assim, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter colegiados ali, né, na região. Antigamente dizia que a pessoa tinha que ter, talvez, um caderninho de telefone de uma grossura grande. Hoje em dia não precisa disso, é tudo, mas a sua lista de contatos celular deve ser gigantesca. Exatamente, né? Não, e é bom, porque assim, quando a gente está inserido, é o que a gente falou, quando a gente está inserido em grupos daquela determinada região, até a própria comunicação para indicação. Então, já aconteceu de eu entrar no grupo por exemplo, tem um grupo de síndico da Gago Coutinho, tem o próprio EMAL, a gente chega ali e fala, síndicos, colegas, eu preciso disso aqui, vocês têm para me indicar? Então, várias vezes eu consegui referências e conheci bons profissionais através dessas indicações. Porque um síndico ele lida com fornecedor de conserto, de manutenção de bomba d'água, de elevadores, de porteiro eletrônico, portão de garagem. Sim. O que mais? Limpeza de manutenção de caixa d'água, cisterna. Quer dizer, é um mundo. Quer dizer, na realidade, o prédio ele centraliza. No entorno dele tem um mundo de fornecedores e profissionais que atuam ali. E assim, uma coisa importante, eu vejo assim, na necessidade de um bom relacionamento, além da parte de funcionários, né, que você bem mencionou, a parte também do conselho, seja consultivo ou fiscal. Eu falo que eu, como síndica externa, como síndica profissional, trabalho em conjunto com o meu conselho. Então, assim, um conselho
tem que ser parceiro do síndico naquele momento. E quando eu digo não ser parceiro, não é concordar com tudo que o síndico está sugerindo ou tudo que o síndico está fazendo. Até porque você tem que ter diferença de ideias para você criar o debate, para você criar, né, uma relação cada vez melhor. Mas não adianta um condomínio funcionar quando o síndico está andando para a direita e o conselho está andando para a esquerda. Eu recentemente tive até em um dos meus clientes, que deixou de ser meu cliente justamente por essa questão de embate diretos do síndico do conselho. A gente tem que querer sempre agregar. Então, assim, um conselho que debate ideias, que apresenta sugestões para o condomínio crescer é ótimo. Agora, quando você tem aquele conselho que só te dá negativas, que só critica, que só aponta, você não tem como andar. Então, assim, é importante demais você ter um conselho parceiro, você ter um conselho presente, que consiga te ouvir, que tenha disponibilidade de bater um papo, seja presencial, seja online, mas entender o que o condomínio está precisando e seguir com aquilo. E também você ter uma boa administradora, porque o síndico profissional, você entende que ele tem que ter um conhecimento básico, como eu falei, contabilidade, de legislação. Só que quando você contrata uma administradora, é para você também dividir um pouco de certas responsabilidades. Então, você ter uma administradora parceira que consiga te indicar esses profissionais numa situação também de cotações, de urgência. A própria questão de atendimento aos condôminos. Porque o síndico ele tem contato direto com os moradores, mas para aquelas demandas internas do prédio, né? Agora você imagina uma administradora que não funciona, você ter que, às vezes, parar o seu trabalho dentro de um condomínio para você ter que ficar correndo atrás de segunda via do boleto porque a administradora não atende o telefone do seu morador. Então, assim... Então, quer dizer, o síndico profissional não prescinde da contratação de uma administradora do condomínio em si, aquela que cuida da burocracia, das contratações, demissões, pagamento e recolhimento de tributos e por aí vai. Quer dizer, o síndico profissional e a administradora continuam com as suas tarefas separadas, não é isso? Claro, o síndico profissional fiscalizando, né? Sim, sim. Assim, não obrigatoriamente. Você pode ter, sim, um síndico profissional que atua na gestão própria, né? Ele tem que ter uma equipe, né? Exatamente. E assim, hoje, como a minha opinião pessoal, atuando nessa área, eu vejo como um condomínio de gestão própria cada vez uma questão ultrapassada. Porque a gente hoje está com tantas mudanças na legislação, você tem que enviar o e-social, você tem que enviar o REINF, a gente está mudando já esse calendário de informações. Antes a gente tinha que emitir só o INSS, agora a gente já vai entrar com os informes de PIS/COFINS. Então, assim, PIS/COFINS é uma burocracia tão importante que deixa o condomínio tão suscetível a multas e penalidades que você precisa, sim, de um braço profissional também na área de administração. E, mais uma vez, não criticando os meus amigos que defendem essa bandeira, mas eu acho que quando você tenta abraçar tudo, você não consegue abraçar nada. Sim. Então, assim, eu acho que quando você tem uma visão para dentro do condomínio, você consegue produzir e trabalhar melhor. E uma administradora, sendo sua parceira nesse trabalho, o prédio tem muito mais a crescer e andar. E agora, o prédio, você é síndica em prédios residenciais, né? Mas também existe o síndico profissional em prédios comerciais, não é isso? Sim, sim. Normalmente, esses prédios comerciais, eles contratam uma grande empresa para gerenciar o condomínio, ou também alguns, talvez que você tenha conhecimento, tem um síndico contratado, pessoa física, digamos assim? Eu tenho um cliente comercial hoje, não atuo só em condomínios residenciais, não. E nesse cliente específico, eu vejo como uma diferença de demanda. Eles têm atendimento numa administração interna do condomínio. Então, nesse caso, o que diferente de um condomínio residencial eu faço? Eu coloco um preposto específico para aquele condomínio, de segunda a sexta, num atendimento comercial. Por quê? Para essa pessoa atender em situações de retirada de boleto ali dentro, ter uma agenda, fazer agenda de manutenções e acompanhar os profissionais se estão fazendo essa manutenção. Lá eles têm um auditório. Então, toda essa parte de controle, de reserva. Então, assim, naquele cliente foi importante eu ter um olhar lá dentro todos os dias, até porque eu não estaria lá dentro todos os dias, o dia inteiro. Então, como no caso desse, o condomínio comercial, ele te contrata como síndica, como pessoa física, ou você tem que ter uma empresa também que é contratada por esse condomínio comercial? Talvez seja diferente a relação com o residencial, não sei. Não tem diferença nesse caso. Eu sou pessoa jurídica, eu sou contratada como empresa, mas não impediria nada da Larissa entrar ou qualquer outro profissional como pessoa física. Para o condomínio é ruim pela questão do imposto, né? Você pagando uma pessoa jurídica, qualquer encargo referente a imposto,
tributo é da empresa. Sim. Você contratando uma pessoa física, a gente sabe que tem aqueles 31% de INSS, né? 11% é descontado do profissional e 20% é a parte patronal que o condomínio paga. Então, você acaba aumentando ali o valor da despesa, né, para a contratação daquele profissional. Então, de modo geral, os síndicos profissionais, eles constituem uma empresa e para poder prestar, quer dizer, são contratados, claro. Sim, sim. Mas formalmente a empresa que é contratada, né, para poder fazer o gerenciamento. Todo condomínio, ele precisa de um representante no seu CNPJ. Então, tem que ser uma pessoa física. Então, o que acontece? Em forma de contratação, no seu contrato, você está contratando uma pessoa jurídica. Só que você convenciona aquele responsável da empresa a ser o responsável legal do seu CNPJ. Então, o síndico profissional também passa a ser o responsável junto à Receita, é isso? Sim, sim. Isso é um detalhe importantíssimo para quem quer ser síndico profissional. Exatamente. Quer dizer, o seu CPF, enquanto pessoa física, né, ele passa a ser o responsável por aquele condomínio junto à Receita. Então, exatamente. Isso é importante ser frisado, né? Sim. Porque é muito grande. Exatamente. A responsabilidade. E é por isso que eu, particularmente, não sou favorável de você ter, por exemplo, o que a gente mencionou antes, 10, 20 clientes, colocar pessoas diferentes em cada cliente. Porque é o meu CPF que está ali. Então, assim, eu entendo que eu preciso ter conhecimento do que está acontecendo dentro daquele condomínio, quais são as rotinas, quais são os problemas, o que eu tenho que fazer, porque eu vou responder civil e criminalmente por aquele prédio. Então, como é que eu vou colocar uma pessoa ali? Pode ser da minha confiança, sem problema nenhum. Sim, mas não é você, né? Exatamente, não sou eu. Então, assim, eu tenho esse perfil profissional de estar diretamente ligado ao meu cliente no dia a dia também. Então, por mais que eu tenha um preposto para situações emergenciais, você pode ter certeza que quando você ligar, é a Larissa que vai atender, a Larissa vai estar por dentro do assunto do seu prédio, porque eu entendo que, como a responsabilidade é minha, eu preciso estar de frente. E a gente sabe, hoje em dia, que as mulheres estão muito mais empoderadas nas suas atividades profissionais, né, comerciais e por aí vai. Como é que é a relação da síndica? Porque a função de síndico e síndica, isso já é uma coisa de muitos anos. Sim. As mulheres entraram já nesse mercado, não síndica profissional, digo de ser síndica de prédios há 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, se bobear, as mulheres já assumiram muitos condomínios como síndicas, né? Sim. Normalmente aquela senhora mais aposentada. Exato, depois, era isso que eu ia mencionar. Foi evoluindo, né? Foi evoluindo para as pessoas. Mas, de modo geral, sendo uma síndica profissional mulher, a relação, você sente algum tipo de relação, às vezes, diferente? Porque do que se fosse um síndico profissional homem, em algumas relações com fornecedores ou com moradores, existe isso ainda? Sim, existe ainda. Eu vou te falar, eu particularmente sofro aí com duas fases. O primeiro, por ser mulher, e o segundo, por olhar, ela é muito nova, ela não tem experiência. Então, isso era uma coisa que, por exemplo, eu já sofria na época de administradora. Quando eu chegava em uma assembleia de condomínio para representar a administradora que eu trabalhava, eu já ouvia assim, mas ela não é advogada, ela é muito nova. E aí, conforme a assembleia ia acontecendo, eles viam as respostas, eles viam a minha atuação, no final já aconteceu deles virarem: me desculpa, eu não esperava isso nessa assembleia de hoje. Exatamente. E, inclusive, em uma dessas assembleias que ocorreram exatamente isso, eu hoje sou síndica desse prédio. Tá. Então reconhecer o seu trabalho. Exatamente. Né? Mas isso você teve que primeiro conquistar. E não foi uma coisa, quer dizer, talvez se fosse um homem seria mais fácil, mais simples a aceitação rápida, né? E eu vejo assim que é bom e é ruim você ter esse lado. É bom porque você certas vezes consegue quebrar o coração de gelo de algumas pessoas. E o lado ruim é que às vezes você tem que lutar mais para isso acontecer, né? Então, assim, quem vê cara não vê coração. Eu sou simpática, eu sou coração, eu converso, eu brinco, mas quando tem que ser séria e quando tem que puxar a orelha, eu faço também. Quem me conhece no dia a dia sabe que a Larissa atua dessa forma. Sim, e agora, por exemplo, essa relação com os fornecedores, a gente sabe que é complexa por conta do universo de fornecedores que giram em torno de um condomínio. E, às vezes, tem aqueles fornecedores que, por exemplo, um ponto que é nevrálgico num prédio, são dois pontos nevrálgicos. Um é fundamental, que é a questão de bomba d'água. Isso aí pode transformar um síndico do dia para a noite no pior na pior das pessoas. Se a bomba quebrar, não for consertada, porque às vezes o problema não é nem do síndico, é a empresa o fornecedora que não tem a peça, ou então não vai fazer a manutenção. Então tem essa questão de bomba d'água, que é uma dor de cabeça para os síndicos, né? E outra questão são os elevadores para prédios que têm elevadores. E no caso dos elevadores, é o tipo da coisa que... A bomba d'água nem tanto, né? Mas talvez os elevadores sejam o tipo da coisa que
é uma coisa técnica, quer dizer, quem conhece mesmo é a pessoa que cuida do elevador, é a empresa. Então, o síndico, nem o porteiro, às vezes o porteiro até tem um pouquinho de conhecimento, mas, quebrou, chega lá, o elevador parou, aí chega o técnico lá da empresa contratada, quebrou, nem sei se tem isso ainda, ditador, que era a pecinha que fazia o fechamento da porta, né? Não sei se existe essa peça ainda. Ou então, não sei o que, como se dizia os mecânicos antigamente, a repimboca da parafuseta quebrou. Então é uma coisa que você fica, quanto é que é? Não tem não, vou ter que mandar pedir, vou ter que ficar parado 1 dia, 2 dias, é R$2.000, R$3.000 uma peça dessa, fora a manutenção que você já paga mensalmente. Exatamente. Né? E aí, aí você tem que ter aquela sensibilidade para... Primeiro, você não pode questionar que aquela peça realmente estava quebrada ou não, mas mesmo você tem aquela sensibilidade, aquela relação de confiança com a empresa. Sim. Né? Como é que é isso? Como é que é? Você, como síndica, esse cara, essa peça não tá legal, esse orçamento, não tá legal esse laudo. Como é que é essa sensibilidade? É o que você falou, você tem que buscar no feeling ali o que você acha que você está sendo passado a perna ou não, mas em via de regra, o que eu faço? Esse deu um ótimo exemplo também, que foi os elevadores. Cada um na sua área de atuação. Eu não sou engenheira mecânica, eu não sou técnica dessa parte. Então, o que eu faço? Eu tenho que confiar no profissional que eu indico. Só que a gente tem saídas aí para tirar algumas observações. Exemplo, todo ano a gente recebe o RIA, né? Que é o Relatório de Inspeção Anual dos Elevadores. E muita gente nem lê, né? Muito síndico recebe aquilo ali, bota mas ali, está aí a questão de você ter um síndico profissional. Exatamente. É você olhar os documentos que você recebe. E, às vezes, o RIA, ele tem que constar o que aquele elevador está precisando de reparo, de troca, de manutenção, para ele funcionar de forma perfeita, ou ali é o seu atestado que o seu elevador está perfeito e porque se der um problema no elevador, um acidente qualquer que seja, uma pessoa de repente morre, ou então tem um ferimento sério, alguma coisa assim, e o elevador não tiver uma empresa que faça a manutenção, não tiver que esteja em dia, totalmente culpa do síndico. O síndico está com um problema seríssimo. Sim. Então, nesse caso, a empresa vira para você, tem que trocar isso aqui que já está muito ruim, se não trocar o elevador vai ter que parar. Mas cadê que isso aqui não está apontado no RIA? Então, por que é uma coisa que surgiu... Isso aqui desgasta de ontem para hoje. Essa dica é boa que você está dando. Exato. Para os síndicos que não são profissionais. Exatamente. Claro. Então, assim, você não precisa ser técnico exatamente naquilo para entender tudo que a empresa te pede. Mas você tem meios de buscar se aquilo é ou não é tão urgente como a empresa está solicitando. Aí você fala assim, você pode chegar e falar assim, mas espera aí, na RIA que você entregou aqui não há tá 3 meses, 4 meses, como é que isso aqui estourou do dia para noite? Exatamente. Então vocês ou erraram na avaliação ou então não é bem isso que exatamente. Tá acontecendo, né? Aí sempre acontece de, não, peraí, que a gente vai ver e do nada aquela peça não precisa mais, ou... Não, de fato, isso aqui desgastou por conta disso e tal. Não, então eu quero um laudo, que você me explique nesse laudo por que aconteceu isso nesse período de tempo, que eu vou levar para o meu conselho analisar. E algumas empresas são muito reticentes em relação a dar laudos, né? Porque alguém vai ter que assinar aquele laudo, né? Para o bem ou para o mal. Exatamente. Vai ter algum responsável, normalmente um engenheiro responsável pela empresa de elevadores vai ter que assinar aquele laudo. Aí eu vou dar uma segunda colinha para vocês. Até bati aqui no microfone. Exemplo, elevadores de novo. Estou pegando elevador para Cristo hoje. Não, mas que é acessível, que é uma peça que pode tirar a vida de alguém, né? Sim. Por exemplo, a gente sabe que tem aquelas grandes empresas de elevadores, que a gente tem 3 ali no mercado, que são as rainhas né, das empresas de elevadores. Não vamos fazer propagandas, mas sabemos quais são. E elas são as principais em cobrar essas peças, esses reparos fora do seu contrato. Então, o que acontece? Não, estou sempre pagando reparo e, coincidentemente, quando você acaba de pagar uma peça, vem outra, né? Sem querer, querendo, acontece isso. Então, o que a gente faz? A empresa não quer te fornecer o laudo? Minha segunda cola. Convide outras empresas de elevadores aí no seu prédio fazer uma proposta. Por quê? Quando uma empresa de elevador vai no prédio fazer uma proposta, ela faz uma vistoria até para saber se é interessante ou não pegar aquele cliente. E na proposta dela, ela te dá um laudo. De, olha, a gente consegue sim assumir esse contrato, mas você tem que corrigir isso primeiro. Então, a gente faz um contrato de manutenção, ou incluindo esses serviços, ou a gente faz esses serviços por fora e inicia. Porque a gente sabe que só pode mexer no elevador a empresa que presta serviços de manutenção para aquela máquina.
Eu não posso ter uma então, empresa... Quer dizer, você não pode ter um problema no elevador, você já tem uma empresa contratada para fazer manutenção, você não pode, de repente, ter um problema qualquer, vou agilizar isso aqui, essa empresa é muito demorada, aí chama outra empresa... Não pode. Mesmo que seja ter uma expertise técnica para poder fazer aquela manutenção. Não pode. Somente a empresa responsável pela manutenção da sua máquina pode mexer naquele aparelho. Então, às vezes... Porque a responsabilidade é da empresa. Exatamente. Também. O síndico é responsável, mas se o síndico estiver mantendo a manutenção em dia, manutenção em dia, tudo que a empresa falou que tem que ser feito e está fazendo, se der algum problema... A responsabilidade é da empresa. É da empresa. Por isso que só ela pode mexer naquele equipamento. Vai mostrar, não, mas eu estou com tudo em dia. Sim. Né? Aqui, a sua própria RIA. A sua RIA não me sinalizou isso que aconteceu. Então, esse acidente não é de responsabilidade do condomínio. Então, isso é muito importante. Então, quando você tem uma empresa que não está sendo a sua parceira, não te apresenta esse laudo, não te entrega uma RIA completa, a minha dica é essa: convide outras empresas a participar desse sistema de cotação, porque elas apresentam esse laudo para você. E aí você vai perceber até se realmente já vale a pena mudar a sua empresa de manutenção dos elevadores. Outra coisa também muito sensível, além da bomba d'água, mas essa faltou água, pronto, realmente a água é básico, né? Mas básico. Extintores de incêndio, manutenção, tudo tem que estar sempre muito em dia também, né? Com porque certeza. O síndico também responde se não tiver em dia, né? Não, e uma outra observação: aconteceu um sinistro no prédio, um incêndio. O seguro não cobre se a sua manutenção não estiver em dia. Se ele chegar lá numa fiscalização, seu extintor venceu há 2 dias, já era o seguro. Então, você vai responder diretamente pela sua negligência de não estar em dia com a manutenção e também pelo próprio incidente que foi gerado, né? Agora, quando vai fazer a manutenção dos extintores, as empresas contratadas, elas levam os extintores para fazer o esvaziamento, enchimento e tal. Sim. E deixa alguns extintores no lugar. Sim. Quer dizer, isso é básico. Nem sempre eles deixam o número exato de extintores que eles retiraram, mas também, isso, de qualquer maneira, se ocorrer um sinistro, de certa forma, está coberto. Sim, né? porque você consegue comprovar que durante aquele período você estava fazendo a sua manutenção. E as empresas, elas têm 2 formas de atuar, né? Ou elas tiram 50% do material para fazer a manutenção, a revisão, a recarga e deixa 50%, ou ela leva todo o equipamento e deixa equipamentos da empresa provisórios lá dentro. O que não pode acontecer é não ter nenhum tipo de equipamento dentro do prédio. É feito manutenção de mangueiras, eles fazem um teste de revisão, ar, né? Teste, isso, perfeito. Para ver se ele não está furado. Perfeito. Isso ver se os bocais também estão... A própria bomba lá de baixo, a questão da pressurização, tudo isso é visto nessa questão da manutenção contra incêndio. Você tocou num ponto aí, quer dizer, na revisão da empresa que faz ela não pega só o extintor e leva, ela também tem que fazer a manutenção das mangueiras de tempos em tempos. Sim. E ver se a pressão da água, isso é importante. Exatamente. Colocar, Larissa, porque muita gente não tem esse detalhe, que tem que ver se a empresa tem que revisar se a pressão da água é suficiente. E isso não é obrigatório no orçamento da empresa. O síndico ele tem que estar prestando atenção se esse serviço está incluso no orçamento, na proposta que você está pedindo. Essa questão da mangueira aí, que o síndico tem que prestar atenção, me chamou a atenção para um fato que eu já vivenciei há muito tempo atrás, presenciei, que foi o seguinte: para fazer manutenção de pinturas de fachada, essas coisas, né? Aí as empresas apresentam o seu orçamento, né? Aí, de repente, a empresa aqui faz um preço legal e tal. Às vezes tem um detalhe que foge, né? Ele não inclui a pintura das janelas externas, pintura só da fachada. Sim. Quando fachada significa que as janelas também estão incluídas, né? Então, às vezes, o síndico pega uma proposta, aí o conselho, a assembleia lá, não, é legal, tem 10 mil a menos aqui. Só que quando vai ver no contrato, não está a pintura das janelas, porque tem que isso é um detalhe que tem que prestar atenção, né? E essa é a questão de que do que quando você contrata um síndico externo profissional, o que você espera dele, que ele esteja atento a essas linhas, exatamente, aos detalhes. Outra coisa interessante também na relação dos prédios com as administradoras, aí no caso com as administradoras principalmente, é a questão de você ter uma demanda judicial qualquer, ou às vezes não é nenhuma demanda que é contra o condomínio. Às vezes é uma demanda que o condomínio quer entrar contra uma concessionária de serviço público, por exemplo, de água ou de luz, enfim, qualquer uma que seja. Então, às vezes, outro problema qualquer com outro prédio do lado, com a própria prefeitura por conta de problemas de manutenção disso, daquilo, outro. E aí, às vezes, é importante que o síndico ele não apenas peça para o administrador indicar um advogado. Não, eu acho que não sei. É importante que o síndico também tenha o controle do jurídico na sua mão. Sim, né? sim. Não, e que ele faça o acompanhamento de perto daquilo, né? Não necessariamente a gente precisa ter o escritório de advocacia indicado pela administradora, mas você precisa acompanhar aquilo, porque, na verdade, quem vai ser intimado, quem vai responder é você. Como se você fosse um síndico morador também. Então, assim, existem síndicos profissionais que já têm um advogado ou um escritório parceiro, já atua diretamente com ele.
Eu, pessoalmente, eu não tenho essa pessoa. Quando assumo um condomínio, já acontece de ter processos em andamento, questões em andamento. Então, assim, eu absorvo aquilo que já existe. Se eu não estou satisfeita, se eu vejo que é um processo que está demorando a tramitar, ou que você não vê aquela movimentação, acompanhamento, eu faço a troca. Mas, via de regra, eu não entro num cliente mudando o corpo de contratos dele. Eu procuro manter a administradora, eu procuro manter as empresas que estão dando certo. As que não estão dando certo, as coisas que não estão funcionando, ó, conselho. Observei isso aqui, isso aqui, isso aqui. Geralmente é dessa forma, a gente pode fazer assim para melhorar. Vamos chamar a empresa para conversar. Se não melhorar, vamos trocar? Vamos. Então a gente busca a cotação, a gente procura referências no mercado. Então, assim, não necessariamente você ter ali o seu profissional de estimação, que a gente brinca, né? Sim. Mas você acompanhar de perto e ver se aquilo está funcionando. Até porque, às vezes, você entra num cliente, aquele profissional é tão bom, aquele serviço está tão dando certo que você pode aproveitá-lo para algum outro que não está. Então, a minha dica é você acompanhar de perto, mas você não ter especificamente seus profissionais certos, né, para aquilo. E nunca deixar tudo também na mão da administradora, não, né? De forma alguma. A administradora também ela tem que ser fiscalizada e acompanhada. Exatamente, exatamente. O síndico profissional tem que fazer isso. Exatamente. Também, né? Assim como o conselho fiscaliza o seu síndico profissional, os moradores, de certa forma, indiretamente, através do conselho e tal. É uma escadinha, né? É uma escadinha. O síndico profissional tem que também fiscalizar o trabalho e a ação da administradora. Exatamente. A administradora também pode errar. E aí eu quero entrar no outro detalhe, que é o seguinte: o síndico, a administradora de imóveis, alguns síndicos deixam todo o dinheiro do condomínio arrecadado na conta da administradora. Sim. Que normalmente não rende juros nem nada. Agora, Sim. se o prédio entrar no cheque especial, digamos assim, da administradora, ele paga juros de mercado. Te cobra. Agora, é sensato o síndico, o prédio, deixar todo o seu caixa dentro da administradora? Ou é melhor ele, de tempos em tempos, retirar uma parte e ele mesmo aplicar em nome do condomínio numa poupança qualquer? O ideal é você deixar uma renda de movimentação na administradora para pagamento das despesas e você ter um caixa emergencial ali também. Mas a sua grande fonte, né, a sua grande renda, você ter ou uma aplicação ou uma poupança, alguma forma de você deixar aquele dinheiro em separado. Existem algumas... A administradora não é instituição financeira, né? Aquele termo que elas usam. Não posso te remunerar pelo seu dinheiro na minha conta, mas eu posso te cobrar. Eu posso cobrar. Exatamente. Então, assim, esse é o bom da minha experiência. Por já ter atuado do outro lado da mesa, né? Por já ter vindo de administradoras, eu sei que existe sim uma forma da administradora te remunerar por aquilo. Então, assim, se o condomínio já tem uma conta externa, ótimo, eu transfiro aquele valor para essa conta externa e deixo rendendo ou na poupança ou na aplicação. Se o condomínio não tem essa conta externa, aí a gente entra numa situação um pouquinho chata. Porque hoje em dia as instituições bancárias elas não têm muito interesse em abrir contas para condomínio. Porque a gente sabe que a conta de condomínio vai ser uma conta para reserva, não é uma conta de movimentação. Então, eles não vão ter taxas para te cobrar, eles não vão ter aquele movimento para te cobrar. Então, se torna um cliente não tão interessante. E aí, eles se apegam. Você tem que ter convenção registrada, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, ela tem que ser atual, ela não pode ser de 1900 e bolinha. Então, talvez, não sei, mas muitos prédios devem ter convenção de 1940, exatamente. 50, né? Então, você acaba ficando amarrado ali. Então, nesses clientes que você não tem conta e você não consegue abrir a conta naquele momento por alguma impossibilidade, ou o conselho, às vezes, não confia nesses bancos virtuais, né, para você colocar uma grande quantia nesses bancos virtuais. Então, o que eu procuro fazer? Administradora, vamos conversar aqui, vamos tentar remunerar o condomínio de alguma forma. E isso é possível, sim, né? Não é, obviamente, 100% legal por não ser uma instituição financeira, mas a partir do momento que ela te cobra encargos financeiros, ela já está abrindo precedente para essa negociação. Porque senão fica que nem a empresa de cartão de crédito, que ela não era fiscalizada pelo Banco Central porque não era uma instituição financeira. Sim. Mas ela te cobra juros se você atrasar. Mas é porque nós nos financiamos com os bancos. Só que o banco a empresa de cartão de crédito é a mesma empresa do banco, praticamente. Então, enfim... você estar atento e usar o seu poder de barganha nesses momentos, né? Junto com a administradora. Exatamente. O aqui remunera alguma coisa, né? Agora, e aquele síndico? Tem alguns síndicos ainda que dizem assim, tem uns síndicos, não digo profissional não, porque aí é uma relação, mas aqueles síndicos normais, assim, tem uns que se sentem os próprios generais, né? Só falta botar a casaca de general, ficar dando ordens ali e tal, fica o dia inteiro na frente do prédio, né? Tem uns que se sentem os próprios generais.
Agora, mas isso tá, felizmente, esse tipo de síndico já está sendo ultrapassado pela própria realidade do mundo, pelo espírito do nosso tempo. Agora, tem também aqueles síndicos ou síndicas, né, que acham que se mantiver assim, tem orgulho. Eu estou aqui com dinheiro em caixa, estamos líquidos, estamos com 300 mil reais em caixa e continua cobrando o condomínio normalmente, como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, é um bom administrador, aquele síndico que tem uma quantia enorme em caixa, não, sem necessidade. Você acaba, de repente, não sei, eu estou viajando na maionese, estou imaginando. Claro. Mas, de repente, você está com tanto dinheiro em caixa. Qual é a despesa mensal daquele condomínio? É 30, 40 mil reais? Está com 300 mil? Ele pode deixar 2, 3 meses o prédio sem pagar, sem cobrar condomínio dos moradores. Eu estou viajando assim, claro, não é uma regra isso, mas é melhor do que... Às vezes você tem 300 mil reais em caixa para um prédio que gasta 30 mil por mês, 40 mil, na realidade você tem um ano de caixa. É uma boa administração. Viajando você não está, não. Mas aí a gente entra em 2 cenários distintos. E aí eu te falo assim, é muito difícil hoje você ver um prédio que tem uma grande quantidade de caixa e não tenha nada para fazer. Então, assim, eu não sou a favor desse tipo de gestão, que você tem lá um monte de fundo de reserva, um monte de fundo de obras, condomínio. Tá sempre cobrando sua fachada tá horrorosa, seu portão tá horrível, você tem um prédio que não é funcional. Então, assim, a minha gestão é, gente, estamos com dinheiro em caixa, a gente não precisa de fazer cota extra, vamos melhorar nosso patrimônio? E aí, apresentar sugestões, né, obras, reparos, que seja, para a gente dar uma valorizada, exatamente. Às vezes tem alguns prédios que tem aquele quarto dos funcionários, que eles trocam de roupa, fazem comida. Vamos trocar o fogão do quarto dele, botar uma cama, vamos comprar um uniforme novo. Exatamente. Tem prédio que talvez o funcionário tem o último uniforme dele foi comprado há 10 anos. 10 anos atrás. E aí é você pensar também que você não está aquela cadeira do porteiro que não tem braço. Então, né? Isso aí também é ficar ligado na convenção coletiva do funcionário. Que se você tem um funcionário que não troca de uniforme há tanto tempo assim, você não está obedecendo o prazo ali da convenção coletiva. E aí já é uma administração ruim também, porque você não está atento aos detalhes. Deixa eu colocar um problema que acontece, e claro, ainda bem que não é sempre que acontece. Mas, digamos, você tem um prédio que tem vigia noturno, nem todos os prédios hoje em dia têm, enfim, tá muito variável. Tem prédios que pagam extra, isso é um troço meio complicado, pagar hora extra. Você paga o intrajornado, descanso. Enfim. Mas não queria entrar nesse detalhe não, porque isso aí é muito específico. Né? Agora, tá o vigia noturno lá. Tá bom. Ele entrou lá, sei lá, 8, 10 horas da noite, fica até 6, 7 horas, 8 horas da manhã do dia seguinte. Aí, no meio da madrugada, ele passa mal, precisa ir para o hospital. Quem vai ficar na portaria? Normalmente quem fica na portaria é o síndico. Né? Tem que quebrar, não tem ninguém para ficar, o síndico fica, né? Um ônus que o síndico tem que ter. Um síndico profissional, como é que faz isso? Aí ligam para você, Larissa, aí você vai para a portaria e fica na portaria, é o jeito? Ou o seu preposto? Então, ou isso, ou tem prédios que eles têm autonomia para entrar e sair, mas que eles preferem ter, por questão de segurança, um vigia noturno. Então, assim, às vezes vocês têm prédios que já tem uma tag, que já tem uma biometria, que já tem a própria chave, os moradores têm isso. Eu não corro para colocar ninguém ali no seu período noturno. Agora, ninguém tem chave, ninguém tem biometria, ninguém tem nada. O seu funcionário passou mal, ou a gente tenta acionar algum funcionário, talvez que resida ou que esteja próximo. Não conseguindo, a gente tem um funcionário que eu chamo meu funcionário coringa ali para cobrir faltas, para cobrir esses pequenos... Férias também, exatamente. Né? Tá. E agora, Larissa, em termos de remuneração de um síndico profissional. Não precisa dizer quanto é que você ganha, quanto é que você cobra. Sim. Mas, de modo geral, quer dizer, eu acho que parte a partir de um salário mínimo, né? Menos do que isso, não sei se algum síndico profissional cobraria menos de um salário mínimo. Seria, talvez, até... Né? Não seria muito de bom senso acontecer isso, né? Mas, enfim, isso aí eu não sei porque... Sim. A realidade, você que trabalha nessa realidade, você sabe, né? Como é que é mais ou menos a faixa de ganho de um síndico profissional? Varia muito pelo que eu te falei, né? Eu, pelo menos, eu não tenho uma receita de bolo na minha proposta. Eu não cobro por quantidade de apartamento, eu não cobro... Eu faço o quê? Eu entendo
quanto o prédio vai demandar de mim, quantas vezes na semana, o meu critério de distância daquele prédio. Exemplo, hoje eu estou atuando na Zona Sul, hoje eu optei pela Zona Sul, porque até para mim é questão de qualidade de vida, né? Imagina, eu estou um dia aqui, um dia eu estou em Petrópolis, um dia eu estou em Niterói. Pois é. Então, assim, até pela minha qualidade de vida, eu optei por atuar numa região. Hoje eu atuo na Zona Sul. Então, quando eu faço proposta para o cliente, é entendendo o que ele vai demandar de mim. Obviamente, se eu falar assim, não, o tamanho do prédio não diferencia. Você entende, não é uma regra, que quanto maior o prédio, mais trabalho você vai ter naquele ambiente. Como eu falei, não é via de regra, porque eu tenho um prédio pequenininho que me demanda bastante. Então, você tem que analisar. Às vezes, você fez um prédio de 6 apartamentos, tem mais problema do que um de 20. Exatamente. Hoje eu atuo em prédios que têm 100 unidades, que tem 60 unidades. Então, assim, eu não sei te dizer assim, no geral, quanto um síndico hoje está demandando. Mas a minha proposta ela é sempre pelo mínimo do salário mínimo. Eu não atuo por menos disso hoje em dia. Mas, assim, o meu limite máximo realmente varia da quantidade de demanda que aquele prédio está... É porque às vezes é para ter um prédio pequeno, mas ele tem tanta obra para fazer que você sabe que no próximo ano que você vai ter de trabalho para poder contratar empresa de obras, não só de fachada, nem só de fachada, trocar encanamento de gás, encanamento disso, daquilo. Então é tanto trabalho que um prédio às vezes vai ter que você já, nossa, aqui vou ter que quase que alugar um apartamento aqui para morar. Sim, exatamente. Então isso não é uma coisa que eu tenha pronto, é realmente entender a necessidade do prédio e montar a proposta de acordo com aquilo. É isso aí. Larissa Azevedo, síndica profissional, atuando já em 6 condomínios, não é isso? Isso mesmo. A gente quer muito agradecer a sua presença. Com certeza, imagino que outros assuntos a gente vai conversar no futuro por conta de... Sim. A realidade dos condomínios, dos prédios, vai cada vez mais se sofisticando, né? Exatamente. Por conta até a sociedade vai se sofisticando, inclusive com a questão da lógica, da internet. E hoje em dia, por exemplo, você tem que ter um prédio, você não basta... Antigamente, para passar um cabo da net era complicado. Às vezes o cabo ia lá, não passava, tinha que fazer obra. Hoje em dia, talvez alguns cabos lógicos também, tem que puxar a rede da internet, não tem que botar lá em cima, não tem mais espaço no telhado, enfim. Tem uma série de coisas que vão aparecendo. É uma nova tecnologia que vai aparecendo, os prédios também têm que se adaptar. Então, são assuntos novos que vão surgindo. Então, a gente queria... Você quer complementar? Eu quero. Então, eu quero só falar que, independente se você é síndico morador, se você é síndico profissional, que você esteja se atualizando, porque assim, as cobranças e responsabilidades em cima de um síndico estão cada vez maiores, elas estão de certa forma cada vez mais profissionais, você tem que estar mais por dentro das leis, mais por dentro das atualizações. Então, independente de como você é síndico, de onde você é síndico, estude, se atualize, busque informações e faça contatos. É muito importante. Esse é o recado da Larissa Azevedo, síndica profissional, já com a experiência grande, né? Por conta de já trabalhou já como administrador de condomínios, de síndica profissional de vários prédios, enfim. Larissa, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo. Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz em ter participado. Valeu, obrigado. Obrigada.